Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos às conferências do curso de autoconhecimento. Hoje vamos estudar uma conferência muito importante. Nela, vamos apresentar algumas orientações sobre como pronunciar corretamente os mantras para alcançar o desdobramento astral. Os mantras são palavras de poder, cujos sons geram vibrações específicas em nosso corpo. Existem mantras para diferentes finalidades, mas hoje vamos nos concentrar em alguns que nos auxiliam no processo de separação do corpo astral do corpo físico, durante a prática do desdobramento astral. A proposta é que possamos nos tornar conscientes no momento em que esse processo acontece, e assim aproveitá-lo melhor. Dessa forma, poderemos nos levantar da cama já em estado de desdobramento, e nos movimentar livremente na quinta dimensão da natureza, também conhecida como o mundo astral. Na terceira lição deste curso, falamos com bastante profundidade sobre o desdobramento astral e vimos diversas técnicas para realizá-lo. No tema 37, estudamos uma técnica muito interessante para alcançar a projeção astral, utilizando a lei das correspondências por meio da técnica do saltinho. Hoje, porém, vamos nos concentrar diretamente na técnica de mantralização, ou seja, na pronúncia de mantras. Antes disso, faremos uma breve recapitulação sobre o que é o desdobramento astral, para entrarmos bem no contexto e também para que aqueles que ainda não viram os temas anteriores possam compreender do que se trata. Quando falamos de desdobramento astral, estamos nos referindo à extração de um duplo interior, ou alma, um corpo exatamente igual ao físico, porém de natureza molecular. Por ser mais sutil, esse corpo possui a capacidade de flutuar, voar, alongar-se e atravessar paredes, entre outras possibilidades. O mais importante é compreender que o desdobramento astral não é um fenômeno paranormal ou estranho, nem algo que acontece apenas com algumas pessoas. Trata-se, na verdade, de um fenômeno completamente natural, que ocorre com todos nós sempre que adormecemos, pois faz parte do nosso funcionamento biológico e psicológico. Quando o corpo físico adormece, ele é recarregado energeticamente pelo corpo vital. Esse processo não seria possível sem o desdobramento, no qual a nossa psique, ou alma, se afasta do corpo físico para se movimentar na quinta dimensão. Se o fluxo incessante de pensamentos e emoções permanecesse dentro do corpo físico, ele não conseguiria se regenerar adequadamente. Durante o desdobramento astral, tanto o corpo físico quanto o corpo vital permanecem na cama, enquanto a alma, revestida pelo corpo astral, se desloca para a quinta dimensão. E é com a consciência do corpo astral que nos encontramos nesse plano. É importante saber que o corpo astral permanece ligado ao corpo físico por meio do cordão de prata. O cordão de prata é um vínculo energético inquebrável, que só pode ser rompido pelo raio da morte no momento do falecimento. Por meio desse cordão, o corpo físico recebe informações do corpo astral, como as sensações vivenciadas nesse plano, por exemplo, no caso da poluição noturna, tema abordado na Conferência 46. Ao mesmo tempo, o corpo astral também recebe informações do corpo físico através desse mesmo vínculo, como quando alguém nos chama, toca o nosso corpo, quando um alarme soa, ou qualquer outro estímulo físico que nos faça retornar ao corpo, o que chamamos de despertar. Nesse momento, o corpo astral reingressa imediatamente no corpo físico, e despertamos. Provavelmente você já percebeu que, quando isso acontece de forma brusca, é possível sentir uma vibração por todo o corpo. Essa sensação é muito semelhante àquela experimentada quando o processo de desprendimento ocorre de forma consciente, durante o desdobramento astral. Mas por que não temos consciência desse processo que acontece todas as noites? Precisamente por causa do estado adormecido da nossa consciência. Embora projetar-se ao plano astral seja algo natural, e aconteça todas as noites, a grande maioria das pessoas o faz de maneira inconsciente. O objetivo de estudar esse tema e praticar essas técnicas é desenvolver a capacidade de tornar esse processo consciente, começando a perceber quando ele acontece. Assim, deixamos de entrar no mundo dos sonhos, ou plano astral, de forma mecânica, fascinados e adormecidos, projetando inconscientemente nossos desejos. Em vez disso, passamos a evitar essa repetição automática do que fazemos durante o dia, continuando a fazê-lo durante o sono. A proposta é que comecemos a despertar consciência e aprender a nos movimentar de forma livre e consciente no plano astral. E com que propósito? No plano astral, ou seja,
quando nos encontramos na eternidade, podemos realizar investigações muito importantes relacionadas ao nosso trabalho interior. Podemos nos conectar com as partes superiores da nossa consciência, isto é, com o nosso verdadeiro ser interior, assim como nos comunicar com mestres autorrealizados, que podem nos orientar. Também é possível visitar templos de sabedoria em diferentes lugares do planeta. Além disso, podemos investigar os detalhes que constituem o nosso ego, ou defeitos psicológicos, observar o progresso do nosso trabalho interior e explorar muitos aspectos relacionados ao nosso desenvolvimento espiritual. Algo fundamental para alcançar sucesso no desdobramento astral é abandonar certos conceitos e crenças de que essa prática envolve perigos. Na realidade, não há nenhum perigo adicional além daquele que já enfrentamos todas as noites ao dormir. Tornar esse processo consciente não o torna perigoso, pelo contrário. Os únicos riscos que podem existir ao dormir estão relacionados à perda de energias, caso não haja proteção adequada por meio da morte psicológica, conjurações e do círculo mágico de proteção. Isso pode ocorrer, por exemplo, em pesadelos, nos quais entidades negativas absorvem energia, ou em situações de perda de energia sexual, como na paralisia do sono, que ocorre na quarta dimensão, ou ainda por meio de cenas eróticas nos sonhos. No entanto, todas as crenças de que alguém pode se perder no astral, de que outra pessoa pode ocupar o nosso corpo, ou de que poderíamos retornar de forma incorreta, são completamente falsas. Essas ideias apenas geram medo e impedem o desenvolvimento nessa prática tão importante. Todos esses conceitos são infundados, pois sempre retornamos ao corpo físico, atraídos pelo cordão de prata. Portanto, o mais importante é começar a praticar, com constância, até conseguir. Todos, absolutamente todos, possuem a capacidade de se projetar conscientemente no mundo astral. Para alguns, isso pode ser mais fácil, seja por já terem desenvolvido essa habilidade em vidas passadas, ou por já terem formado o corpo astral solar em outras existências. Pode ser que tenham vivenciado projeções conscientes, ainda que de forma espontânea, em diferentes momentos da vida. No entanto, mesmo que isso nunca tenha ocorrido com você, ou que não funcione nas primeiras tentativas, é fundamental continuar praticando com disciplina e perseverança. É essencial romper com a ideia de que a projeção astral é difícil ou perigosa, pois essas crenças nos impedem de tomar consciência de algo que já acontece diariamente, de forma natural e inconsciente. Depois de explicado isso, vamos recapitular algumas técnicas que existem para alcançar o desdobramento astral consciente. Existe a técnica pela concentração. Consiste em nos concentrar em algo, por exemplo, na respiração, nos batimentos cardíacos, ou no objetivo que queremos alcançar no astral, etc. E não permitiremos que pensamentos, emoções ou sensações nos distraiam daquilo em que estamos nos concentrando. O que quer que apareça, deixamos passar, não prestamos atenção, e mantemos a concentração até sentir os sintomas do desdobramento. A segunda técnica é com imaginação. Nesta técnica imaginamos um lugar e buscamos nos deslocar conscientemente a esse local. Por exemplo, imaginamos nitidamente um lugar, detalhado e vívido, o mais que possamos imaginá-lo. Imaginamos esse lugar detalhadamente enquanto o corpo físico adormece, então apareceremos conscientemente desdobrados naquele lugar. Poderíamos também imaginar, enquanto o corpo físico adormece, que uma corda sai do teto acima da nossa cama e que começamos a subir por ela. Assim que o corpo físico adormecer, sentiremos o corpo astral sair, e subindo pela corda, e apareceremos conscientemente na quinta dimensão. Desta forma também podemos usar a imaginação consciente para passar ao plano astral. Outra técnica é a vigília do sono. E esta é uma técnica muito boa para pessoas que adormecem com muita facilidade. Consiste em estar atento a todos os sintomas que o corpo experimenta ao adormecer. E observar como, ao entrar no mundo dos sonhos, certos sons começam a ser ouvidos, e imagens vívidas em movimento começam a aparecer. Nesse momento fazemos o esforço para entrar conscientemente naquele filme que está sendo projetado e, desta forma, entraremos conscientemente no plano astral. Lá podemos nos mover à vontade, e perseguir o objetivo que estabelecemos ao nos desdobrar. Outra técnica muito boa é morrer de momento a momento, ou seja, praticar a morte psicológica enquanto adormecemos. Esta técnica é muito boa,
Porque a morte psicológica praticada a cada momento nos permite liberar a consciência e nos ajuda a permanecer em estado de alerta consciente. Então, assim como durante o dia devemos estar em auto-observação e pedindo à nossa Divina Mãe que elimine todo defeito psicológico que se manifesta em nós, na forma de pensamento, tensão, emoção, sensação, etc., para continuar vivendo o presente e estarmos conscientes de nós mesmos o tempo todo. Da mesma forma, se continuarmos fazendo esta prática quando estivermos prestes a passar para o plano astral, teremos bons resultados. E a última técnica, que vamos detalhar hoje, é entoar mantras. Esta técnica costuma ser muito eficaz, pois, como dissemos no início, nos permitirá perceber com mais facilidade os sintomas do desdobramento, pois cada um destes mantras possui uma vibração específica que nos ajudará nesse processo. Falaremos sobre 5 mantras muito eficazes para o desdobramento astral. Explicaremos como cada um deve ser pronunciado. É muito importante ter em mente que devemos usar apenas um mantra por prática, pois cada um tem uma vibração diferente, e não devemos misturá-los. Se praticarmos o desdobramento novamente no dia seguinte, ou em outro momento, podemos escolher outro mantra, porém não durante a mesma prática. Outro ponto importante é que não devemos alongar muito o mantra, prolongá-lo por no máximo 6 segundos, que é mais ou menos a duração da expiração natural. Para que possamos adormecer rapidamente, enquanto a consciência permanece ativa no plano astral. Com isso em mente, vamos revisar rapidamente os passos para o desdobramento astral. O primeiro passo, e isso é fundamental, é que, antes de nos deitarmos, devemos sempre realizar a conjuração do Belilim e o Círculo Mágico, conforme aprendemos na conferência número 7. Caso alguém ainda não tenha assistido a essa conferência, pode procurá-la na seção de vídeos desta página. Essa preparação é importante para proteger o corpo físico de qualquer tentativa de interferência por parte de entidades negativas, que possam nos perturbar ou absorver nossas energias. O passo seguinte é pedir auxílio ao nosso Pai e à nossa Mãe Divina, para que as partes superiores da nossa consciência nos orientem durante a prática e nos ajudem a ter êxito. Nesse momento, devemos colocar, por 3 vezes, no coração, o objetivo que desejamos alcançar no plano astral. Esse ponto é essencial para que, ao nos encontrarmos conscientemente desdobrados, possamos nos lembrar com clareza do que buscamos, sabendo para onde ir e quais informações procurar. Assim, evitamos vagar sem direção e perder o estado de consciência, caindo novamente no sonho inconsciente. Em seguida, realizamos um bom relaxamento. Começamos relaxando a mente, procurando ouvir, por alguns instantes, os sons ao nosso redor. Não devemos nos identificar com eles, apenas observá-los e deixá-los passar, direcionando a atenção para sons cada vez mais distantes. Dessa forma, a mente vai se aquietando e entrando em silêncio. Depois, passamos ao relaxamento das emoções, utilizando a respiração. Inspiramos lenta e profundamente pelo nariz, seguramos por um breve momento, e então expiramos de forma rápida e suave pela boca, imaginando que toda a tensão emocional está sendo liberada junto com o ar. Repetimos esse processo várias vezes, até sentir que o campo emocional está relaxado. Em seguida, relaxamos o corpo físico, imaginando uma luz brilhante percorrendo cada parte do corpo, trazendo calma e relaxamento. Também podemos dar a ordem consciente ao corpo físico para que se tranquilize e se solte completamente. Podemos repetir esse processo de relaxamento físico cerca de 3 vezes, até alcançar um estado profundo de relaxamento. Estar bem relaxado é essencial para o sucesso em qualquer técnica, pois facilita a percepção dos sintomas do desdobramento astral. No entanto, se você é uma pessoa que adormece com muita facilidade, é importante não prolongar excessivamente essa etapa, para evitar dormir antes de iniciar a prática. Uma vez bem relaxados, começamos então a entoar o mantra escolhido para a prática. Mantra Faraon. Começamos pronunciando, alongando cada sílaba, enquanto imaginamos uma pirâmide na região da testa. Mantendo a concentração nessa imagem, entoamos o mantra em voz alta várias vezes. Lembremos que, a cada repetição, o som deve ser prolongado por no máximo 6 segundos, e não deve ser pronunciado muito alto, pois o objetivo é favorecer o adormecimento.
Portanto, entoamos de forma suave e natural. Após várias repetições em voz alta, vamos diminuindo gradualmente o volume, até continuar apenas mentalmente, mantendo a prática até perceber algum dos sintomas do desdobramento. A entoação é feita da seguinte forma: Depois de entoá-lo cerca de 10 a 15 vezes em voz alta, reduzimos a voz até continuar mentalmente. Mantra Lahas. Ao entoar esse mantra, concentramos a atenção no intercílio. Podemos imaginar uma luz violeta nessa região enquanto pronunciamos. Repetimos o mantra várias vezes em voz alta, e depois vamos diminuindo o volume até continuar mentalmente, até perceber os sintomas que indicam que o processo de desdobramento astral está ocorrendo. Outro mantra que podemos utilizar é Entoamos esse som mantendo a concentração no coração. Esse mantra é especialmente indicado para quem tem dificuldade para adormecer, pois favorece um adormecimento mais rápido e ajuda a perceber os sintomas com maior facilidade. Por outro lado, para quem adormece com muita facilidade, recomenda-se o seguinte mantra: Entoamos esse som com a atenção concentrada na laringe. Quando praticado com boa concentração, esse mantra gera uma vibração intensa que ajuda a manter a consciência ativa por mais tempo, evitando que ela adormeça rapidamente e permitindo perceber os sintomas do desdobramento. Outro mantra que também pode ser utilizado é Entoamos esse som mantendo a atenção no intercílio. Repetimos o mantra várias vezes em voz alta, depois diminuímos gradualmente o volume até continuar mentalmente, mantendo a prática até perceber alguns dos sintomas do desdobramento astral. Alguns dos sintomas que podemos perceber são a sensação de que o corpo está se expandindo, a impressão de começar a flutuar, um leve balanço do corpo, a sensação de braços ou pernas se elevando e flutuando, formigamento por todo o corpo ou uma vibração intensa, pequenos sobressaltos, a sensação de girar em alta velocidade, ou ainda, um ruído forte próximo aos ouvidos. Ao perceber qualquer um desses sintomas, não entre em pânico nem se empolgue demais. O mais importante é relaxar ainda mais, se entregar ao processo e continuar aplicando a técnica até que o sintoma se intensifique. Quando sentir que o sintoma aumentou significativamente, levante-se com cuidado e verifique se já está desdobrado. Tenha em mente que, na dimensão astral, tudo parece muito semelhante ao mundo físico. Por isso, é importante sempre confirmar. Você pode fazer isso levantando-se da cama e dando um pequeno salto com a intenção de flutuar. Se flutuar, é sinal de que já está no plano astral. Outra forma de verificar é puxar um dedo com a intenção de alongá-lo, como se fosse de borracha, ou tentar atravessar algum objeto com as mãos, por exemplo, uma parede. Se você já estiver no astral, lembre-se do objetivo que definiu e peça ao seu pai interior que o guie até ele. Caso ainda esteja no corpo físico, ou seja, se não flutuar ou o dedo não se alongar, volte para a cama e continue com a técnica que estava praticando.
Ao perceber novamente os sintomas, permita que se intensifiquem ainda mais e repita a verificação, até conseguir. Tenha sempre em mente que o mantra não deve ser prolongado por mais de 6 segundos a cada expiração. Lembre-se também de entoá-lo suavemente, para não afastar o sono, e de utilizar apenas um mantra por prática. Pratique todas as vezes que se deitar para descansar, com paciência, disciplina e perseverança, até alcançar o resultado desejado. Afinal, a prática conduz à perfeição. Este foi o tema de hoje. Esperamos que essas orientações sejam úteis e que contribuam para o desenvolvimento da capacidade de desdobramento astral consciente. Convidamos você para o próximo tema do curso, intitulado A Dualidade. Nele, abordaremos o propósito da nossa existência e os passos necessários para alcançar a autorrealização íntima do ser. Muito obrigado por nos acompanhar. Não perca!